sou a Ana e hoje eu vou estar falando para vocês como calcular circuito resistivo. Isso cai muito em vestibular, cai em prova de quem está fazendo coisas eletrônicas, curso de eletrônica, engenharia e etc. Bom, é muito básico calcular um circuito resistivo. Nós temos dois casos, o circuito paralelo e o circuito em série, e temos duas maneiras de gravar, de calcular isso. São duas fórmulas diferentes e eu vou ensinar para vocês, vou dar um exemplo. É muito simples, muito tranquilo, vocês vão ver. Mas primeiro eu quero explicar o que é um resistor. Bom, o resistor ele pode ser um componente eletrônico utilizado nos circuitos e a sua função é limitar a passagem da corrente. Então, conforme o resistor for um valor mais alto, ele vai limitar uma quantidade maior de corrente. Se ele for mais baixo, ele vai limitar uma quantidade menor de corrente. Essa é a função básica de um resistor. Mas ele também pode ser nos nossos ferros, grilos, sanduicheira, tudo a gente tem um resistor dentro, inclusive do nosso chuveiro quente. Porque quando a gente tem uma oposição de corrente, a gente aprende na física que nenhuma energia se perde, ela sempre se transforma, né? A gente não cria, a gente não perde, a gente transforma em energia. Então, quando a gente aplica energia elétrica, por exemplo, num metal, e ele não tem para onde conduzir essa energia, ele vai aquecer. E esse calor, chamado de efeito Joule, a dissipação de calor, é a transformação da nossa energia elétrica para a nossa energia térmica. Então, o resistor ele também serve nessa função. Então, quando a gente queima geralmente o chuveiro elétrico, aí as pessoas falam, tem que trocar a resistência do chuveiro. É disso que se trata, de um componente que está limitando a corrente, mas como ela não tem para onde ir, ela se dissipa em calor. Agora eu vou ensinar para vocês como é que calcula um circuito resistivo. Vamos lá. Bom, gente, então, os dois circuitos que eu falei para vocês. Nós temos o série, este circuito aqui, e sua fórmula correspondente. E nós temos o circuito em paralelo, com suas duas fórmulas correspondentes. Bom, o circuito em série, ele é o mais simples de todos. Por quê? Porque consiste apenas na soma, né, dos valores dos meus resistores. Então, se eu tenho aqui R1 e R2, eu vou apenas somá-los. Se eu tivesse 10 resistores em série, então eu somaria R1 mais R2 mais R3 mais R4 até o R10 e assim por diante. Quantos resistores eu tiver em série, eu vou estar somando. Então, por exemplo, se esse resistor aqui, R1, fosse 10 e R2 fosse 20, a minha resistência equivalente deste circuito seria 30, certo? Porque eu somaria apenas R1 mais R2, 10 mais 20, 30. Agora, o circuito resistivo paralelo, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu tenho duas fórmulas. Eu posso estar utilizando que é essa primeira aqui, 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre o valor de R1, mais 1 sobre o valor de R2, mais 1 sobre o valor de R3, até a quantidade de resistores que eu tiver. Se eu tiver 10 resistores, vai ser 1 sobre R4, R5, R6, até o R10. No caso aqui, nós temos 3 resistores. Então, R1, R2 e R3. Então, eu utilizaria só até aqui a fórmula, certo? Até o R3. Bom, essa fórmula é só aplicar a soma de frações. Normalmente, você vai pegar os valores, substituir em R1, R2 e R3 e aplicar a soma de frações, e você vai ter a sua resistência equivalente. No entanto, existe essa outra fórmula aqui embaixo, que ela consiste em agrupar os resistores de 2 em 2. Eu só consigo utilizar essa fórmula se eu utilizar de 2 em 2 resistores. Então, quando eu tenho um circuito com mais de 2 resistores, que é o nosso caso desse circuito aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os meus resistores. Então, eu sempre vou começar agrupando os resistores pelos opostos à fonte. Então, aqui no caso, a minha fonte está aqui, né? Eu vou começar agrupando R2 e R3, porque eles estão opostos à fonte, eles estão mais longe da fonte. Então, eu vou transformar esses dois resistores em um só. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar essa fórmula.
Então, R32 vai ser o meu novo resistor. Depois que eu fizer esta operação, eu vou ter um resultado que vai ser um único resistor. Então, eu vou pegar o valor de R3, multiplicar pelo valor de R2, dividir pela soma dos dois, por R3 mais R2. E eu vou ter um novo resistor. Vou ter o resistor R32, que foi o nome aleatório que eu quis denominá-los. Para eu encontrar a resistência equivalente do meu circuito, eu vou aplicar a mesma fórmula. Por quê? Porque agora esses meus dois resistores viraram um só, mas eles estão em paralelo com o R1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a mesma fórmula usando o meu novo valor dos meus dois resistores, que agora é R32. Então, eu vou fazer o R32 multiplicado por R1 dividido por R32 mais R1. E eu vou descobrir a minha resistência equivalente. Vamos fazer um exemplo para a gente entender quando utilizar essa fórmula, quando é viável utilizar essa fórmula e quando é viável utilizar essa fórmula aqui. Bom, gente, a primeira fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui. Eu quero mostrar para vocês quando ela é viável e quando ela não é viável. Porque quando a gente pensa em calcular todos os resistores de uma vez, sem ter que ficar agrupando, a gente pensa que é muito melhor. E realmente é, exceto quando nós temos valores como esses, ó. 220, 330, 1K e valores maiores até, porque os resistores podem chegar a 10.000 e muito mais. Então, nesses casos, quando a gente vai fazer soma de fração, a gente sabe que tem que utilizar o MMC em comum, fazer o MMC para encontrar o denominador comum. E em valores muito grandes como esses aqui, e diferentes, a gente demora muito mais para fazer o MMC, dá muito mais trabalho, fazer a mão fica inviável. Então, no caso aqui, ó, olha o tamanho do meu denominador, como é que ficou. Tipo, o valor que eu obtive do MMC desses aqui. Então, quando eu faço a operação de frações normal, eu encontro esses resultados aqui. E isso de fazer na mão é um pouco complexo, é um pouco difícil, não é uma coisa que é viável, ainda mais se for fazendo uma prova, demora tempo demais. Mas se tivéssemos valores como 10, 20, 30, com certeza essa fórmula seria a mais viável, porque os denominadores para encontrar o denominador comum seria muito mais fácil, muito mais rápido. Então, quando utilizar essa fórmula e quando não utilizar? Utilizar ela quando a gente tem valores baixos ou quando os nossos resistores tiverem o mesmo valor, porque aí o denominador vai ser em comum e a soma de frações vai acontecer de maneira natural, não precisa fazer nenhum MMC, nenhuma outra grande operação. Bom, a única questão nesta fórmula é que nós temos que prestar atenção nisso aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente significa que nós vamos ter que inverter os nossos valores aqui, ó. Botar o 33.000 para cima e o 283 para baixo. A gente vai ter que inverter. Por quê? Porque a nossa resistência equivalente está aqui embaixo. Então, se fôssemos fazer as operações normais de fração, dividir isso aqui, dividir 1 dividido por isso aqui, nós teríamos que fazer a multiplicação inversa do denominador, certo? Então, basta a gente chegar nesse resultado e inverter o denominador com o numerador, e nós vamos encontrar a resistência equivalente do nosso circuito. Então, para ficar fixo mais uma vez, quando utilizar essa fórmula aqui, quando os nossos valores de resistores forem valores baixos e quando os valores dos resistores forem iguais, certo? Bom, gente, agora vamos trabalhar com essa outra fórmula. É a fórmula de agrupar. Para valores como esse aqui, esses que nós temos, eu vou utilizar o mesmo circuito resistivo da fórmula anterior. Fica muito mais viável trabalhar com esses valores utilizando essa fórmula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, como eu disse, agrupar R3 com R2. Então, são 1.000, 1K, né? Vezes 330, que temos aqui, dividido por 1.000 mais 330.
e esse vai ser o nosso valor do nosso novo resistor, R32, que foi o nome que eu denominei a ele. Esse é o valor do nosso novo resistor, 248,12 ohms. Vamos para descobrir a nossa resistência equivalente. Esse novo resistor passou a ser, esses dois resistores aqui passaram a ser um só. Então, agora eu vou utilizar a mesma fórmula para descobrir a resistência equivalente do circuito. Então eu vou pegar o valor que eu acabei de descobrir, né? Multiplicar pelo o que sobrou, que foi o meu R1, e dividir pela soma dos dois. E eu tenho a resistência equivalente do meu circuito, que foi exatamente a mesma resistência que eu encontrei com a outra fórmula. No entanto, essa aqui eu fiz de uma maneira muito mais rápida e deu muito menos trabalho. Existe um caso em particular, que é o circuito misto, que consiste na junção dos dois circuitos ao mesmo tempo. Então, temos resistores em paralelo e resistores em série no mesmo circuito. Então, como que a gente vai fazer o cálculo disso? Bom, todas as vezes que eu falei que a gente vai transformar um resistor em outro, é exatamente isso que eu vou ensinar. Que eu vou demonstrar agora pelos desenhos passo a passo. Então, aqui nós temos um circuito resistivo misto. Temos R1 220, R2 330, R3 1K, R4 100 ohms e R5 120 ohms. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar o circuito primeiro, sempre começando pelo lado oposto do circuito. Então, no caso, vamos começar aqui próximo de R3, porque é o lado oposto da fonte, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, próximo de R3, o que ele está com o quê? Então, a gente pode observar que R3 e R4 estão em série. Se eles estão em série, então eu posso aplicar a minha fórmula para série, certo? Então, eu vou fazer a soma de R3 com R4, que é o que eu tenho aqui, R43. Então, 1000, que é o que eu tenho, mais 100, que é o que eu tenho também do meu R4, e a minha resistência nova disso aí vai ser 1100 ohms. Então, quando eu digo que eu vou transformar dois resistores em um só, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu tinha dois resistores e eu transformei em um só. Esse resistor, por consequência, está em paralelo com este resistor R2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula de paralelo a esses dois resistores para que eu transforme eles em um só. Então, eu tenho 1100 do meu resistor 43, do meu resistor 34 ou 43, tanto faz, vezes o valor do meu R2, que é 330. Então, dividido pelo valor pela soma dos dois, que é a nossa fórmula simples, e eu vou obter um novo resultado. Eu tenho aqui agora um novo resistor. Então, desses três resistores R2, R3 e R4, eu consegui transformar em um resistor só. Um resistor com 253,8 ohms, que é esse aqui. E agora, eu posso observar esse resistor e perceber que esse fio é o mesmo que está ligado aqui, que é o mesmo que está ligado aqui, que é o mesmo que está ligado aqui. Se eu esticar esse fio, eu vou ter três resistores em série, certo? Se eu tenho em série, eu reaplico a minha fórmula para série. Então, se eu tenho esse valor aqui de 253,8 ohms, eu vou somar mais ao valor do meu outro resistor e mais o valor do meu outro resistor. Então, eu tenho aqui 120 e 220. Eu vou somar todos e vou obter a resistência equivalente do meu circuito misto, no qual eu tive que fazer as duas operações, aplicando as duas fórmulas em momentos os quais eu consegui analisar que foram necessários. Então, eu consegui perceber que em certos momentos eu precisava fazer uma operação em série, porque os meus resistores estavam em série, e eu também consegui fazer a operação dos meus resistores em paralelo, porque eu analisei e entendi que eles estavam em paralelo.
e obtive a resistência equivalente do meu circuito misto. Bom, quando eu digo que vou transformar tudo isso aqui, eu vou mostrar agora como é que vai ficar o final do meu circuito misto. Porque eu fiz, cada vez que eu fui fazendo uma operação, eu fui diminuindo. Desses dois aqui eu transformei em um só, desses dois aqui eu transformei em um só, e desses três aqui, como é que vai ficar? E é assim que ele vai ficar. A minha fonte e o meu resistor único, que eu consegui reduzir aquele meu circuito enorme para um único resistor com 593,8 ohms. Esse é o meu resistor. E essa é a resistência equivalente do meu circuito. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui, ajuda a compartilhar o vídeo, segue a gente nas nossas redes sociais e se inscreva no canal se você não é inscrito, para você não perder nenhum tipo de vídeo. Tchau!